sou a Grace da Flyworld. Eu sou a Rose Dene. E a gente está muito feliz e grata por ter a participação da Thay aqui com a gente hoje, que vai contar para vocês um pouquinho do nosso roteiro para Marrocos, que vai acontecer agora em fevereiro de 2025. Thay, você quer se apresentar? Sim, eu me apresento. Eu sou a Thailise, todo mundo me chama de Thay, e eu sou especialista no Marrocos, já trabalhando com destino há mais de 12 anos. Então eu vim aqui justamente para poder falar um pouquinho sobre esse itinerário, quais são os destaques que esse grupo vai passar nesse destino que é tão especial e tão único e uma excelente porta de entrada para um desconhecido. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, nós estamos sempre super à disposição. As meninas estão também já super capacitadas sobre o destino. E é isso, vamos viajar para o Marrocos. Bora para o Marrocos. A gente vai deixar vocês agora com ela, para ela fazer a apresentação. E é isso. Tá, quando vai? Tá bom. Gente, então olha só, é um bate-papo mesmo, tá? Eu sei que nós estamos aqui falando como cliente que vai poder viajar para o Marrocos, mas nós também estamos falando com os profissionais que vão orientar essas pessoas que vão para o Marrocos. Então vamos tentar fazer essa apresentação meio que esses dois em um. Qualquer pergunta é muito bem-vinda, nunca é uma bobeira, até porque é um destino desconhecido, é uma cultura desconhecida, uma religião desconhecida, mas é um destino muito simpático e é essa segurança que eu gostaria de deixar com vocês, que não existem pegadinhas, que vocês estão nas mãos de profissionais completamente competentes no destino, que conhecem o modo do brasileiro viajar. E quando eu falo o modo do brasileiro viajar nós gostamos de certo tratamento, nós gostamos de comprinha assim, a gente quer ter um tempo para tomar um café, nós queremos poder ficar um tempinho a mais porque nós gostamos daquele lugar, a gente gosta de tirar muita foto. Então tudo isso parece que são detalhes irrelevantes, mas são muito importantes no conjunto da viagem. Então, o fornecedor que eu represento, fornecedor local que vai receber os clientes de vocês no Marrocos, ele já trabalha há mais de 30 anos com o mercado brasileiro, atendendo aos operadores. Então, assim, ele já tem essa forma de trabalhar. Então, qualquer coisa que quem for acompanhar o grupo precise, nós temos o atendimento 24/7 no destino. Se vocês precisarem de uma lista de restaurantes, de nightclubs, de lugares bacanas para conhecer em Marrocos, lojas, porque a gente quer, né, também trazer alguma lembrancinha, tudo isso nós também funcionamos como concierge. Então, eu gostaria de uma loja para comprar cerâmica. Eu gostaria de uma loja que eu quero comprar pratas. Então, tudo isso nós temos. Eu preparei uma apresentação que é um guia dessa nossa viagem para o Marrocos. Mas antes de entrar na viagem especificamente, eu gostaria de falar do destino. Então, assim, por que escolher o Marrocos, né? Então, assim, primeiro, quando nós já viajamos para muitos lugares que já são conhecidos, né? Já fomos bastante para a Europa, já conhecemos bastante a América, Caribe, que são já destinos mais usuais, a pessoa começa a pensar em alternativas. Então, para onde que eu poderia ir que é diferente, que me traz um pouco de uma cultura, um contato diferente? O Marrocos é um excelente destino para isso. Por quê? Porque ele está muito próximo da Europa, então assim, são 14 quilômetros que separam o Marrocos da Espanha. Então eu acho que por essa interação com a Europa o tempo todo, por eles terem feito parte de um protetorado francês, acontece que o Marrocos é um país muçulmano, é um país que tem essa diferença cultural, mas é muito harmonizado com o Ocidente. Então a gente sente que está num local diferente, mas não sente uma energia hostil, a gente sente um acolhimento. Até a primeira vez que eu estive no Marrocos foi muito assim, porque eu fui sozinha. E a gente sempre ouve, acho que é bom a gente falar nessa questão, e se eu for sozinha para o Marrocos, eu sou mulher e estou indo para o Marrocos. Foi assim, isso muito especial. É aquela viagem que quando chegou o meu 11º dia de viagem, eu tinha pena de ir embora. Que eu lembrava das pessoas do primeiro dia da viagem e falava, gente, eu não acredito, que vontade de ficar aqui. É um destino que dá vontade de ficar. Então, o itinerário de vocês está muito bonito, porque começa por Marrakech, que todo mundo diz que é a cereja do bolo, né? E nós temos a cereja do bolo 2 vezes, na chegada e na saída. E aí o miolo desse itinerário está passando pelas principais cidades culturais
do Marrocos e vai para o deserto. Então nós temos uma dimensão do que é o norte, do que é o meinho assim do Marrocos, o deserto e as principais cidades que são Marrakech, Casablanca e Rabat. Sem esquecer de Fez, que é a capital espiritual do destino. Então acho que ele está diverso e está de uma maneira construindo uma narrativa interessante. Então, o que nós temos lá? Cidades que são cosmopolitas, estamos falando de Marrakech, estamos falando de Casablanca, até Rabat é grande mesmo. Estamos falando de palácios, então a arquitetura no Marrocos é aquela coisa assim, você chega, você olha, parece que a casa é um caixotinho branco por fora. A hora que a gente entra, é uma arquitetura com todos esses mosaicos, com todos esses detalhes que a gente não sabe para onde olha, então fascina. Então o que mais que nós temos? Oásis, nós vamos passar por oásis no caminho do deserto e na volta do deserto, nós vamos ver as dunas de areia, vamos ver, enfim, todos esses, a gente vai ver praia, deserto, montanha, então assim, é realmente muito diverso. Então o que eu preparei para a gente falar do Marrocos? Então, como eu estava dizendo, ele está muito perto da Europa, então o Marrocos, a gente visita toda essa parte aqui, vou mostrar onde estão as cidades. 14 quilômetros, então a gente vê que pelo Estreito de Gibraltar ele está quase mesmo conectado na Europa. E algumas informações muito importantes que também nos dão uma tranquilidade de trabalhar o destino. Então, o Marrocos é uma monarquia, então assim, é um país muito pacífico. Quando a gente fala de país árabe, a nossa tendência, por estar muito longe, é pensar em quê, gente? A gente pensa, não, mas é perigoso, é um país árabe, ele está envolvido com questões, isso que não, a gente pode ficar muito tranquilo quanto a isso. O Marrocos é uma monarquia, então assim, para vocês terem uma ideia, nem em 2008, quando aconteceu a Revolução da Primavera Árabe, nem nessa época que grande parte dos países árabes estavam em revolta, o Marrocos não entrou nessa revolta. Então assim, a monarquia acaba dando uma apaziguada muito geral na nação. O rei, que é o Hassan, é o Mohammed VI, ele é um rei muito popular. Ele é um rei que ele fez? Ele trouxe o Marrocos e internacionalizou essa imagem. Então assim, a própria mulher do rei, ela não é da realeza, então ele casou, né, vamos dizer assim, para pôr o nome, com uma plebeia, então uma pessoa totalmente alheia à realeza, e ela foi a primeira que chegou e falou, eu não cubro o meu cabelo. Então, eu não vou usar o véu. E tá tudo bem. Então, assim, as mulheres no Marrocos são livres para usar o véu ou não usar o véu. Se eu quero usar uma mini saia, eu vou usar uma mini saia. Se eu quero usar uma jalaba, que é aquelas túnicas, eu vou usar também. Então, no Marrocos, a gente vê essa diversidade. As senhoras que são mais tradicionais acabam usando o lenço cobrindo o cabelo. Quem não não precisa, mas a gente vê essa liberdade, né? Então, assim, não é um destino que intimida pela religião. E muito disso foi graças à simpatia desse rei, que desde que ele assumiu, ele é muito próximo das pessoas e ele deu essa liberdade, ele internacionalizou bastante. Outra coisa que ele trabalhou muito foi na educação das pessoas. Então a gente pode imaginar qual é o desafio de um país em que metade do território é deserto e que nós temos uma população um pouco nômade, né, que vai mudando de lugar a lugar. Como que eu educo essas pessoas? Como que elas leem, escrevem, estão informadas? Então o grande acho que foco mesmo desse governo é na educação. Então eles aumentaram a taxa de educação e reduziram muito a taxa de analfabetismo. Então a gente vê que o Marrocos é um país claramente em desenvolvimento, mas ele não é um país miserável, ele não é um país de pobrezas. A gente vê uma diferença social como é o Brasil. Então a gente vê que tem classes que são menos favorecidas, classes que são muito suntuosas, mas que não existe uma miséria. Todo mundo tem acesso a comida, bebida, a um salário que dá para trabalhar, a educação é gratuita, então tudo isso acaba dando uma impressão geral muito mais simpática do país. Então a gente pode levar tanto euro quanto dólares quando vamos para o Marrocos, então o que é interessante é sempre trocar um pouquinho do dinheiro dia a dia. Também não precisa trocar muito dinheiro, né? Então assim, tanto euro quanto dólar a gente pode fazer esse câmbio.
e pode ser feito no hotel. Então é muito cômodo. Então antes de sair eu posso passar na recepção e falar, quero trocar hoje $50, eu quero trocar 100. Ou então, dependendo do potencial de compra, né, do cliente, eu vou trocar 200 e já vou ficar por um tempo. Então a gente pode ir pesando essa troca do dinheiro conforme for. Na volta, se sobrou dinheiro, dá para trocar de volta. Mas a gente sempre perde um pouquinho, né? Não precisa nessas em trocas. casa de câmbio? O próprio hotel faz isso? O próprio hotel faz isso, mas se, por exemplo, tô no meio do passeio, acabou meu dinheiro e aí eu quero trocar dinheiro, como que eu faço? O guia te leva numa casa de câmbio, porque sempre tem um lugar ou outro na Medina ou em um centrinho que nós estejamos, sempre tem uma casa de câmbio. É mais confortável trocar no hotel, No hotel né? é uma delícia. Então, já fiz uma viagem. Esses cartões atuais e funciona bem lá? Funcionam sim, funcionam sim. Muitas das lojinhas já, eu vou falar alguns nomes que vão ficando já mais falar que a conhecidos. gente vai adorar. Então, por exemplo, a cidade antiga, que são as cidades mais tradicionais, onde tem os bazares, nós chamamos de Medina. Então, nas Medinas, sempre tem umas lojinhas, as que vendem os artesanatos, que vendem roupa, tecido. As lojas que estão estabelecidas aceitam cartão. E tem algumas barraquinhas que são menores, que aí funcionam como dinheiro. Então, por isso que é bom ter um dinheiro assim picadinho para poder trocar, tá? Mas assim, é muito fácil. Hoje o cartão de crédito é aceito, só não sei no deserto. Talvez no deserto seja um pouquinho mais difícil, porque está um pouco mais afastado. Mas nas grandes cidades como Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, então assim, no hotel, nos restaurantes, tudo isso o cartão é super aceito, tá bem? E a alimentação lá, mais ou menos, por exemplo, um almoço, uma média de valores, que a Europa vira ali entre 20 e 25 É mais ou menos euros. isso, é mais ou menos isso, um pouco menos no Marrocos, depende da cidade. Por exemplo, Marrakech, a gente consegue encontrar restaurantes que a gente pode almoçar por 12, 13 euros. Então, se eu for comer, por exemplo, um prato de comida italiana, então tem restaurantes que por 10, 12 euros você comeu e tá tudo bem. E tem alguns que já é aquele menuzinho, que é um pouquinho mais elaborado. Aí depende se eu tô fora da Medina, se eu tô dentro da Medina, se é um restaurante. Eu vou mostrar algumas fotos de restaurantes para vocês verem. Esse roteiro nosso tem bastante refeição, né? Tem todos. Só o primeiro dia. Então, acho que já tá com bastante refeição nesse Então, roteiro. isso é bom. Eu não sei essas particularidades, depois se vocês quiserem vir aqui e complementar, né, essa informação, quais são as refeições que estão incluídas. Mas se nós tivermos, por exemplo, tempos livres, geralmente em Marrakech o tempo livre é muito bem utilizado. E foi por isso que eu gostei muito desse itinerário, porque nós temos 2 estadias em Marrakech. E acaba que a gente consegue explorar um pouco mais. As outras cidades são muito mais diurnas, com atividades durante o dia e no fim do dia um jantar e descanso. Mas Marrakech, para quem tiver um pouco mais de disponibilidade e disposição... E a nossa turma tem. Então, isso é muito interessante, porque em Marrakech nós temos opções à noite. Então, jantei, o que eu vou fazer? Então, a gente pode sair para dançar, a gente pode sair para tomar alguma coisa, nós podemos até balada mesmo, gente. Dá para você sair de uma e entrar na outra, assim, que é impressionante como é o ritmo de vida, sabe? E é a única que tem essa atmosfera tão assim. Então, por isso que é muito interessante esse itinerário. Visto a gente não precisa, idioma. Todo o grupo vai ser feito em português. Então, nós não precisamos ter nenhum receio com questão ao idioma, porque o nosso guia fala português, está conosco do dia 1 até o último dia da viagem, viaja com a gente, então isso traz muito conforto. E além disso, a gente vai também com um tour leader, que vai desde o Brasil, então ele cuida também da parte de aeroportos, tanto na ida e na volta, e dá esse suporte lá também. Então isso também é muito bom. Ter alguém que vai desde aqui traz muita segurança. Né? Então, assim, e também com todos os profissionais que estão por trás. É uma viagem muito cuidada, o que traz muito conforto para o cliente. Mas os idiomas falados no Marrocos, quais são? Então, assim, eles falam o árabe. E para mim, antes de começar a trabalhar com os países árabes, era tudo mesmo balaio, fala árabe, né? Mas assim, como que funciona esses idiomas? Então, existe um árabe clássico que todos os países, né, que são árabes entendem. É o árabe falado no Egito, por exemplo. A televisão que passa em todos esses países fala o árabe clássico. Mas aí cada país tem o seu próprio idioma. E o do Marrocos se chama Darija.
É um árabe que mistura muito francês, então assim, muita gente diz, entender os marroquinos é um pouco difícil, porque eles misturam muito o berbere, que é o idioma das montanhas e do deserto, com o francês, com o árabe. Então vocês imaginam o que é. Mas para vender, para comprar, a gente consegue dar um jeito sempre, né? Então assim, nos bazares não é incomum que a gente passe pelos bazares de Marrakech ou de Casablanca e a gente escute, é mais barato que nas Casas Bahia. Aí você fala, gente, em português falando comigo assim. Então assim, como eles sabem, eles decoram piadinhas, né? E eles usam quando eles veem que tem brasileiro. Então a gente se sente acolhida, porque você fala, nossa, eles entendem do que... Mas enfim, árabe é comerciante e eu posso falar com propriedade, porque a minha família é árabe, então eu não estou falando nada assim tão fora, mas assim, para vender se faz tudo. É até chego numa loja, gostei. Por exemplo, Fez, a gente vai ver foto aqui. Fez, a gente chega no lugar onde eles tingem couro, né? Aquele famoso curtume que saiu na novela O Clone e tudo mais. Você chega lá e você fala, eu quero um sobretudo. Mas não tem o meu tamanho. Não, a gente mede, já te mede. Não, eu entrego no seu hotel. No final da tarde tá no seu. Eles dão um jeito. Então é interessante, é assim, gente. Eu achei que o apelo da venda deu uma suavizada, porque o Marrocos era muito parecido com o Egito em termos de... da barganha, sabe? Você começa a barganhar, ele não vai desistir enquanto você não comprar. Não vai. Mas eu achei que no Marrocos deu uma suavizada. A última vez que eu estive lá eu não senti tanta insistência, sabe? Então assim, eu acho que talvez a pandemia deu uma suavizada nesse sentido. Mas o que acontece é que em todos os bazares que a gente vai, a gente perde o olho em tudo, né? Porque pra gente é tudo muito novo, então a gente fica assim que é muito estímulo visual. Então, as principais cidades, então, a capital é Rabat, é como se fosse a Brasília, né, deles. E a maior cidade é Casablanca, como se fosse São Paulo deles, é onde estão as indústrias, o maior número de pessoas, só que a gente vai visitar outras coisas, não só essas. Então, aonde que estão essas cidades do nosso itinerário? Como vocês podem ver, é um território grande do Marrocos, então a gente pode dizer que visitou bem o país. A gente foi de norte a sul, deserto, praia, então tudo isso aqui. Então só pra gente ver em outro zoom, né, então as distâncias, a gente começa por Marrakech, aí vem a Casablanca, depois Rabat, Meknes, Fez, o deserto e saímos do deserto em volta a Marrakech. Então a gente faz esse círculo completo nessa viagem. Então vamos começar a colocar umas fotos, né, para começar a nossa viagem. Marrakech como eu estava falando, eu não posso falar mais ou menos de uma cidade, mas assim, é aquela que ganha o nosso coração. Por quê? Porque ela tem todos os elementos que caracterizam um país árabe, né? Um país de cultura islâmica. Então nós temos a praça de Emerfina, que é a praça que tudo acontece. Nessa praça a gente chega de manhã, ela é uma, você vai à tarde é outra, vai à noite é outra, e é uma vida assim sem parar até 2, 3 da manhã. A gente não acredita que é assim. Aí ela é a porta de entrada para a Medina, que é a cidade antiga, é onde estão os bazares. E aqui em Marrakech, os bazares, eles são muito setorizados. Então você tem o souk do ouro, o souk da prata, o souk da madeira, o souk das especiarias, o souk do couro, e tudo isso está aqui dentro. Geralmente nós temos um tempo livre para poder desbravar ali e conhecer esses bazarezinhos, esses souks e todas essas experiências. Então, daqui, o que a gente visita? A gente visita as tumbas saadianas, que são os locais, que são os túmulos daqueles que governaram Marrakech. A gente conhece também o Palácio Bahia, que é o palácio dos sultões da época do sultanato no Marrocos. E aí nós conhecemos a Medina e a praça. Então, isso num primeiro ponto de contato com Marrakech. E dentro da Medina, as ruas são assim. Então eu vou mostrar na volta a outra parte de como é, não quero ficar na frente, mas é o que eu disse, imagina você andando aqui nesse meio, você não sabe para onde você olha, né? Então assim, é labiríntico, mas é muito fácil, sabe, de se locomover. O guia faz uma volta conosco pelos principais pontos e depois deixa um tempo livre, onde a gente consegue, enfim, comprar o que quiser e tudo mais. Esse tempo livre é um perigo.
É um perigo. Nosso povo ama. É gostoso, né? É muito bom. muito E bom. o bom de ter 2 vezes Marrakech é porque quando a gente sai de Marrakech, fica aquela sensação em querer mais tempo em Marrakech. E voltar a Marrakech te dá essa oportunidade, sabe? De revisitar alguns pontos. Saindo de lá, nós chegamos a Casablanca. Mais ou menos umas 2h30, 3 horas de viagem. A estrada é muito boa. Todas as estradas no Marrocos são muito boas. Então, e tudo é feito com o mesmo ônibus, do começo ao fim. Outro ponto que é bastante cômodo. Então, o mesmo guia, o mesmo ônibus e a gente vai viajando pelo país. O que é interessante em Casablanca? Além de ser a cidade mais populosa, eles têm a mesquita, que é essa daqui, a Hassan II, que ela sempre está disputando 2º ou 3º lugar na maior mesquita do mundo. A maior, a gente sabe, não pode ser nada maior do que Meca, na Arábia Saudita, mas a segunda fica, será que é Abu Dhabi? Será que é de Casablanca? Então eles ficam ali. Mas essa daqui é muito interessante porque todo cidadão marroquino contribuiu para a construção dela, seja com centavos, seja com doações, mas ela está bem à beira do Oceano Atlântico, está construída em uma parte basicamente em cima do Oceano Atlântico, então você vê a praia desde da mesquita. E a única mesquita que quem não é muçulmano pode entrar para fazer a visitação. Então assim, nós incluímos geralmente o passeio pela área exterior, porque não é todo mundo que tem interesse em entrar em templos religiosos, e aqueles que quiserem entrar tem um FII para entrar. Não sei, Aline, se isso já está incluído a visita ao interior ou se é só o exterior. Eu acredito que já está incluído ao interior, sim. Sim. Alana, se quiser dar uma olhadinha, daí a gente Dá uma fala olhada, daqui a porque pouco. também, mas se eu precisar acho incluir, é muito fácil. Porque quem quiser entrar, dá para comprar o ingresso na hora. E se já tiver incluído, já todo o grupo pode entrar para visitar por dentro. Ela é lindíssima, o teto dela é retrátil, então ele abre assim, para ter o contato com o sol. É muito bonito Que mesmo. legal. Aí aqui nós temos a corniche, que é a orla da praia, eles chamam de corniche do francês. É a orla da praia, onde tem muitos restaurantes, então a gente consegue andar também para ter um contato com a cidade. Está incluso, tá? Tá incluso? O interior e o exterior. Ah, então perfeito, é excelente, porque é uma oportunidade de conhecer a cultura muçulmana, porque é um país diferente. Então, dentro da mesquita, o que a gente aprende? Por que são 5 vezes que eles rezam? Qual que é o ritual antes da oração? Porque a gente vai ouvir muito. Durante a viagem ao Marrocos, em determinados momentos do dia, a gente ouve a mesquita chamar para oração. É igual à Turquia, um pouco mais baixo do que a Turquia. A Turquia a gente ouve de todos os lugares, mas assim é igual. Então, muitas vezes a pessoa é a primeira vez que está viajando para um país muçulmano. E aí entender esses pontos faz muito parte da construção da narrativa da viagem. E aí Rabat, que é a capital, aí sim, Casablanca está na praia, mas Rabat que tem uma atmosfera mais relaxante. Você não vê já aquele trânsito, é muito mais tranquilo. É aqui onde está o principal palácio do rei, a gente visita também esse palácio, e é onde está uma mesquita inacabada, que na verdade houve um terremoto em Lisboa em 1755, que eu não estou enganada, que ele acabou afetando muito o Marrocos. E muitas coisas acabaram ficando em ruína por conta desse terremoto. Mas essa mesquita era para ser a Hassan II, entende? Uhum. Só que aí ela ficou com essa construção interrompida. Visitamos também o mausoléu da família real, onde a gente aprende toda essa hierarquia dos reis, então quem são, como que é a família. E aí vamos também conhecendo outros elementos da cultura marroquina, por exemplo, uma casba. Nós vamos ver no deserto também a casba, mas aqui a gente já aprende. Porque quando nós chegarmos no deserto e o guia falar, aqui é a casba, aqui é a Medina, ali todo mundo já vai reconhecer todas essas nomenclaturas. A casba é uma fortaleza, que ela foi construída justamente para proteger a cidade de invasões. Então aqui a gente já visita essa casba e aí saímos já para Meknes, que foi uma das cidades imperiais. Aqui, quando o Marrocos era um protetorado francês, a realeza francesa acabou construindo em Meknes uma casa de veraneio, o que conferiu a Meknes um apelido que é a Versalhes de Marrocos, mas não porque parece Versalhes, mas porque era um local de férias. Então muitos dos franceses nessa época de protetorado vinham a Meknes para o descanso. É uma cidade que é muito conhecida por todos os seus portões,
Aqui a gente já começa a visitar os bazares de especiarias, então a gente já vê que é um local de produção de grãos, de produção agrícola muito importante, porque a gente visita os silos de armazenagem desses grãos. É uma região muito verde, ainda principalmente na época que vocês vão viajar, não é uma época que ficou muito tempo na seca, então a gente vai ver muito verdinho. E aí você vê o contraste do verde e da parte cultivável do Marrocos com o deserto. Então aqui a gente tem até uma região produtora de vinhos que está aqui ao lado de Meknes. Então é o norte do Marrocos onde nós estamos agora. Também visitamos o Palácio Real e entramos na Medina. A Medina, gente, é a coisa mais espetacular porque ela é muito autêntica. Fez não é uma cidade que foi construída para o turista ver. Fez é a cidade vida como ela é, ponto. Então a gente entra na Medina, a gente visita alguns pontos turísticos dentro dessa Medina, por exemplo essa que foi a primeira universidade do mundo. Então nós não podemos entrar hoje porque é uma mesquita, mas a gente vê assim por fora e vamos passando por alguns pontos de interesse, como o tingimento dos couros. Então aqui todo mundo sabe da história do clone, todo mundo conhece Giovanna Antonelli, Murilo Benício, todo mundo arrisca umas palavras em português quando sabe que nós somos brasileiros. E em volta desse curtume tem muitas lojinhas que fabricam peças em couro. E aí a gente entende todo esse processo da produção. O Marrocos, ele tem uma produção artesanal das suas mercadorias. Então o sapato, muitos deles são feitos à mão, a cerâmica é pintada à mão, então a prata é feita com martelinho, então aquelas decorações lindas de prataria que a gente vê é tudo feito à mão. E o berço desses artesanatos todos é Fez. Então a gente consegue ver toda essa produção artesanal das coisas, né, dos artefatos que a gente vê vendendo nessas medinas e nos bazares. Então, por isso que a gente diz também que é a capital cultural do Marrocos, que acaba que muito da cultura marroquina sai de Fez e vai para o país todo. Então, vamos passando pelas ruínas estreitas e aqui é muito importante que o guia esteja. Você vai ver, quem for acompanhar o Marrocos vai ver que nós sempre temos um guia que vai na frente e um guia que vai atrás, fechando o grupo, porque é isso. Se a gente pensa que Marrakech é labirinto, quando a gente chega em Fez, que a gente vê o que é uma cidade labiríntica. Eles até dizem que tem muitos marroquinos de olho azul e loiros, porque os europeus se perdem lá e desistem de voltar e ficam. E aí eles já se misturam com os locais, então é o que acontece. Mas ela é uma cidade, a parte antiga de Fez é muito grande. São mais de 500 mil pessoas que vivem na Medina. Então é interessante, é aquela cidade que a hora que você sai, você respira, porque tudo lá dentro é muito estreitinho. A hora que você sai das muralhas da Medina, você fala, nossa, é outro mundo fora. Então é bem interessante. Depois que nós vimos essas cidades mais para o norte, a gente já vai indo para o sul. Então assim, existe uma cordilheira no Marrocos que se chama Atlas. Então assim, o Atlas, ela corta o Marrocos, a montanha, de norte ao sul. E aí nós temos as cidades de um lado do Atlas, são mais verdes. Quando a gente cruza a cordilheira pro lado do deserto, ela já vira deserto. Então assim, ela corta mesmo e divide a parte fértil do deserto. Então todas essas cidades que eu estava mostrando até agora estão de um lado do Atlas. E aí quando a gente vai para o deserto, nós cruzamos o Atlas. Então nós vemos essa altitude, nós vemos essa diferença de panorama. E aí já chegamos a Erfurt. Então aqui, nesse local, é onde nós temos a experiência de dormir em tendas. Eu também separei fotos das tendas para deixar com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então aí visitamos Erfurt, visitamos a Merzouga, que também é um vilarejo, e a gente vê no fundo a cadeia montanhosa, tá vendo? Se fevereiro, com muita sorte, a gente vai ver ela branquinha, porque é a neve, né? A neve do inverno. Tem deserto, tem invernos que não nevam e tem invernos que nevam muito. Vamos ver como vai ser esse inverno, a gente ainda não sabe, mas se a gente der sorte, a gente vai ter bem esse contraste, que é o ocre do deserto e o branco da neve. Até quando a gente passa pela montanha, muitos pontos vão estar nevados. Então assim, é muito bonito. E aí,
falei que tinha oásis, né? Então, assim, no caminho, nós passamos pelo maior oásis do Saara, que se chama Tinhir. Então, aqui nós vemos a nascente de água, o verde e o contraste com esses cânions. O que acontece é que no Marrocos nós passamos do deserto de dunas, e quanto mais próximo à montanha a gente vai ficando, ele vai ficando rochoso. Então, a gente vê o deserto de dunas e o deserto de rochas, que é o caso daqui. Também passamos por Ait Ben Haddou, que é essa cidade. Ela foi criada para ser uma cidade cenográfica, porque o Ouarzazate, que é a região onde está Ait Ben Haddou, tem muitos estúdios cinematográficos pela luz. Então a luz é muito boa o ano todo, então não chove, né? Então você pode imaginar um deserto, então quando chove é exceção. E muitos filmes são gravados aqui, nem que seja uma parte do filme. Então a gente consegue fazer um passeio que a gente vê essas casbas principais, que são as fortalezas, e aí a gente vai vendo alguns pontos interessantes. Por exemplo, a Ait Ben Haddou foi construída para ser uma cidade cenográfica, ela representou Jerusalém em muitos filmes, e hoje ela é habitada, então ela virou uma cidadezinha. Então é um ponto de visita quando nós estamos em Ouarzazate. Então aqui esse é o panorama do deserto. É outro Marrocos, a gente vai ver esse contraste mesmo de Marrocos. E aí depois, quando a gente cruza de volta, já chegamos a Marrakech. E eu coloquei algumas fotos para a gente ter uma ideia do ambiente em Marrakech. O que a gente vai ver? Não é só as tumbas saadianas, não é só o Palácio Bahia. Eu vi que nós temos o Museu de Yves Saint Laurent, nós temos o Jardin Majorelle, que é um jardim de Yves Saint Laurent. Então, assim, até esse museu, o Museu de Yves Saint Laurent, ele foi inaugurado em Marrakech, em paralelo com o Museu de Paris. Então, ele é exatamente uma réplica, só que com muito menos pessoas. Então, assim, é uma oportunidade bem interessante. E aqui nós temos, enfim, opções para todo o gosto. Então, restaurantes que são terraças, os bazares dentro da Medina. Quem quiser também comprinhas, a gente consegue dar algumas recomendações de lojas. Então, se eu quero comprar tecido, se eu quero comprar algo mais moderno, ou se eu quero comprar cerâmica. Então, eu achei que o Marrocos, visitando o país de tempos em tempos, eu notei, o ano passado foi a última vez que eu estive, eu notei que eles deram um up, assim, sabe? Em visual, em decoração. Então, assim, achei que tá realmente bem diferente. Então, partes da Medina, elas estão assim, renovadas, eles fecham a parte de cima, principalmente porque no verão faz muito sol, então para ter um pouco de sombra, que diminui a sensação térmica, então tudo isso a gente pode visitar. O próprio Jardim Secreto, que fica dentro da Medina, então assim, andando pela Medina de Marrakech, a gente vai conhecendo alguns pontos interessantes. Eu acho que seria interessante, talvez, a gente abrir um pouco para perguntas, porque o nosso itinerário termina em Marrakech. Eu falei bastante, tenho receio que vocês fiquem entediados, mas assim, o que vocês tiverem de perguntas, se vocês quiserem, a gente pode colocar no nosso itinerário para que a gente vá, mas assim, eu já construí essa apresentação como dia a dia. Só tem uma coisa que eu não coloquei aqui, porque eu não sabia se estava incluído ou não, mas aí eu vi que está. Quando nós estamos no norte do Marrocos, nós temos Meknes e temos Fez. Entre Meknes e Fez, a gente visita as ruínas romanas de Volúbilis, que são as ruínas romanas das mais bem preservadas do norte da África. Então, assim, na época romana, aí estamos falando, sei lá, século II antes de Cristo, até o século III, né, praticamente depois de Cristo, que nós visitamos aqueles mosaicos romanos intactos, do século I, do século II, então são realmente bem impactantes, é uma visita que as pessoas gostam muito. Então é uma quebrinha, quando a gente termina Meknes, a gente para em Volúbilis, faz esse passeio e termina em Fez. Essa parte norte é muito curtinha, então assim, as paradas são bem curtinhas. O único momento em que o nosso deslocamento é um pouco maior é quando nós saímos de Fez e vamos para o deserto. Que a gente para, né, também no caminho, mas é ali aquele dia que a gente fica praticamente o dia todo em deslocamento. A gente chega no deserto praticamente no pôr do sol. Então, para ver o pôr do sol, né, nas dunas. É nessa hora que a gente vai dormir nas tendas? Aí eu vou mostrar as fotos das tendas, porque eu vejo a hora. Vou parar e começar de novo, tá?